Sim, a pressa. Deixa eu ligar o microfone, ver como é que tá. Vai já ter som. Vai fazer o seremestre. Ó, aqui, se você tiver aqui já tá saindo o som, tá vendo? Aí já tem som. Não precisa. Jesus, seremestre, diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo nossas vistas voltadas sobre todos aqueles que, embora a vossa assistência, influir para o mensageiro de Deus, que com especialidade a plena que constitui o Espírito de verdade, o Espírito consolador, oriente nós no caminho do bem, e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que ele seja para nós o arrimo, o amparo na defesa de todo mal, Senhor. Proteger aqueles que deixarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz de entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. E nós de Deus, de Jesus, aberto estudo. Vou já de fazer o seremestre a peça de carne. Se abre a peça com o vou já de livro. Então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Então, nós estamos estudando aí agora, né, a progressão dos espíritos. O que é a progressão dos espíritos? É a evolução dos espíritos, né? Vamos traduzir para a nossa linguagem espírita, né? Então, estudo 47 hoje. O que aconteceu aqui? E agora foi. Não foi. Não foi. Não andou o negócio aqui. Muito bem. Então, nós tínhamos parado na pergunta 117, em que o Kardec pergunta o seguinte: depende dos espíritos apressar o seu avanço para a sua perfeição? E a resposta dos espíritos é a seguinte: certamente, né? Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde. Então, na verdade, essa comparação que ele está fazendo aqui é uma comparação geral. Então, ele entende assim: uma evolução, que é um aprendizado, na verdade, né, de um espírito, é muito parecido com uma educação de uma criança que está iniciando o trabalho na escola. Então, ele começa, digamos, sem saber ler, sem saber nenhum tipo de grafia, nada. E aos poucos ele vai aprendendo. Então, essa é uma comparação muito interessante, porque ele entende assim, que é claro que uma criança, por exemplo, que estuda mais, que ela é mais dócil, tem mais vontade de aprender, mais curiosidade, ela rapidamente, ela aprende mais rápido do que aqueles que têm uma fascinação, acabam perdendo o seu estágio de concentração, né? Então, é exatamente isso. Conosco funciona assim. Nós iniciamos um processo de evolução e há aqueles que vão mais rápido que os outros. Aqueles que demoram um pouco mais, né? Por quê? Porque às vezes ficam muito presos às satisfações da matéria, né? Demoram até compreender as verdades. E assim vai seguindo. Muito bem. Na 118 ele pergunta assim: os espíritos podem degenerar? Ou seja, podem regredir? Será que eles podem regredir? Vamos ver a resposta. Esse nós também vimos semana passada, né? Só para nós dar uma... Não podem regredir. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Então, quanto mais você aprende, mais você começa a perceber que é necessário aprender mais. É necessário ter mais experiências. E assim você segue o caminho, tá? Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não perde mais esse conhecimento. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar, não voltar para trás. Olá, boa noite. Aqui tem uma palavra que eu não comentei na semana passada, porque não estava me dando mais tempo, eu já estava falando bastante, eu já estava quase perto das 8 horas. Ele fala assim:
que um espírito, nesse processo evolutivo, ele pode estacionar. Estacionar. Ou seja, a gente pode, às vezes, pela preguiça, né? E muitas vezes até pelas sensações da carne, que a gente acaba dando mais valor quando está aqui, não evoluir numa reencarnação. Isso pode. Você não pode, mas jamais você volta para trás. Entende? Você estaciona. Aí a gente vê muito disso, né? Muitas pessoas, por exemplo, que vêm com algumas provas e elas não aceitam as provas. Simplesmente deixam de lado. As provas são justamente para fazer com que a gente cresça, né? E simplesmente você passa essa vida aqui, né, meio que inutilmente, vamos dizer assim. Aparentemente, para o processo da matéria, você é um ser ativo, você paga as suas contas, você é uma pessoa honesta e assim por diante. Mas para o processo evolutivo espiritual, você não está acrescentando nada. Você não está estudando, você não está aprendendo, você não está melhorando moralmente, não está passando por provas que te deixam mais... Ué, meu microfone parou não? Veja lá, Mário. A pilha é nova? A pilha é nova? A pilha é nova. Acabei de colocar essa pilha novinha. Parou alguma coisa lá, não? Tá certo. Alô, alô, alô. Pega umas pilhas lá dentro, lá em cima da caixinha lá. A luzinha verde aqui acende? Tem que acender. Então, o espírito pode estacionar numa encarnação, né? Eu lembro tem o livro Céu e Inferno, né? Que é um quinto livro da codificação. E lá tem algumas... o Kardec vai fazer entrevistas com espíritos que desencarnaram. E é muito interessante que eles vêm e dão os depoimentos, como eles estão agora e como foi a vida deles na Terra, né? E tem uma entrevista lá interessante que o avô se comunica com uma neta. E a neta gostava muito dele e tal, daí ele diz assim, vovô, você deve estar muito bem, né? Ele disse, não, eu estou bem tranquilo, né? Mas, assim, eu tenho umas certas pendências que eu gostaria de ter feito mais quando estava na Terra, né? Daí ela diz, mas vovô, você era uma pessoa tão, assim, honesta, trabalhadora, né? Vivia sempre dentro das regras, né? Mas por que você disse que você não agiu bem? Daí ela diz assim, é que não basta ser honesto aos olhos dos homens, é preciso ser honesto aos olhos de Deus. E essa é uma frase interessante. O que é ser honesto aos olhos de Deus? É ser moralmente correto dentro da nossa estrutura moral? Opa! Fez um barulho. Porque assim, às vezes a gente se confunde muito ser bom aqui na Terra com ser bom em relação à sua progressão espiritual. Porque o ser bom na sociedade que eu estou hoje é exatamente o que ele fala. Ter um bom caráter, ser honesto, ser uma pessoa da família, cuidar dos seus e assim por diante. Tá? Mas se eu estiver numa outra sociedade, que talvez não tenha essas mesmas regras, eu posso ser uma outra pessoa e cumprir o meu papel dentro dessa sociedade. Mas o que é ser honesto aos olhos de Deus? É ser honesto com o Espírito. Isso é ser honesto com os olhos de Deus. Será que nós estamos sendo honestos com o nosso Espírito? A gente está fazendo realmente aquilo que se propõe para a nossa progressão espiritual? Porque essa é a ideia de ser honesto perante os olhos de Deus. Sabe que uma vez a gente estudou num livro aqui, exatamente isso. Eu pensava que eu era uma pessoa boa. E daí ela comentou assim, até aquela coitada que era minha empregada, vocês sabem que eu falei para dizer? Até aquela coitada que era minha empregada estava numa situação muito melhor que a minha. Pois é, exatamente isso. Porque, assim, é mais ou menos aquela cara que, vamos dar uma ideia, assim,
você aposentou. Enquanto você estava trabalhando, você estava sendo exemplo na sociedade e tal, aí você chegou a uma situação financeira que você aposentou. Aí você disse assim, agora eu vou aproveitar a vida. Aí você praticamente para. Não adianta, o povo não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. É só se mexer alguém na plateia que todo mundo se vira e olha. É normal. O que eu estava falando? Da aposentadoria. Aposentadoria. Então, do INSS. Então, às vezes, você diz, agora eu vou aproveitar a minha vida. Mas o que é aproveitar a tua vida lá? Descansar e viajar e tal. Mas talvez você estava aproveitando mais a sua vida enquanto você não estava aposentado. Porque você estava trabalhando, aprendendo, ensinando, exemplificando e evoluindo. Exatamente. Então, é isso que eu estou dizendo. Nós temos uma inversão dessa situação aqui. Isso é ser honesto aos olhos de Deus. É a história do palestrante, né? E aquele cara que sentava na última cadeira, que o Mário falou, é mais ou menos igual, né? O cara era um palestrante e tal, e ele falava bonito, tal. E tinha um cara que acompanhava ele lá na última cadeira e tal, coitado lá. E quando chegaram no céu, o cara tinha falecido antes, ele encontrou o cara de novo, o cara estava bem iluminado, bonito, né? Morando numa casa bonita lá em cima, e ele, coitado, estava num perengue lá. Ele disse, nossa, mas você que me escutava, está aqui numa condição melhor, e eu que falava, que tinha todo esse conhecimento, estou aqui agora, desse jeito, sofrendo. Ele disse, a diferença é que você falava, e eu escutava e botava em prática, né? Então, essas situações é ser honesto, ou seguir aquilo que a gente se propôs aos olhos de Deus. Então, é possível estacionar? É possível estacionar, sim. Perder uma reencarnação total. Quando a gente se desvincula dessa situação, nós somos preguiçosos. Quando nós paralisamos no mal, vamos dizer aqui. E lembrem bem que quando eu falo mal, pense em egoísmo. Não pense em sair por aí matando alguém ou sendo um serial killer. É o egoísmo nosso. Às vezes nós paralisamos no egoísmo. E essa paralisia egoísta segura nós e nos estaciona. E existe um outro significado dessa palavra, que é o estacionar no plano espiritual. E isso a gente está carregado de ver, né? Nos mediúnicos a gente vê. Aquelas pessoas que paralisam, nós estudamos os ovoides, lembram dos ovoides? Tem gente que fica lá 200, 300, 400, 500, às vezes 1000 anos numa região do umbral e para ele está tudo certo. Cria-se uma casta, cria-se uma sociedade, ele está muito bem ali e ele não sai dali. Ele não quer encarnar, até que é lógico, ele é impulsionado a encarnar em algum momento. Mas ele está paralisado, ele está perdendo. Você imaginou um cara ficar 500 anos no umbral? Ele perdeu pelo menos umas 5 encarnações. Então ele já poderia estar dando saltos na frente e ele está estacionado. Então é possível um espírito estacionar a sua evolução? Só que tem uma regra, não é para sempre, é impossível. Porque a lei da evolução, ela é uma lei divina, e por ser divina, ela é uma lei incontestável, não tem como escapar dela. Contínua. Não existe paralisação total. Então você pode ficar estacionado por um tempo, mas deu. Mas não existe a degeneração, que algumas sociedades acreditam. Os budistas, por exemplo, acreditam que a gente pode encarnar em corpos de animais. Mas é uma coisa meio que irracional, porque o animal ele não tem um pensamento contínuo, ele não se mantém. Um animal, por exemplo, ele não consegue planejar, e nós já temos essa possibilidade. Agora, se a gente já criou essa possibilidade, tem uma lógica de você voltar e não ter um pensamento contínuo e simplesmente viver por viver? Não vale a pena, porque daí você não está utilizando o processo evolutivo. Entendeu? Os egípcios chamavam de mentepsicose, né? É isso aí, né? Encarnar em corpos de animais. E isso, às vezes, fica presente em nós, principalmente quando a gente tem, porque todos nós passamos por um degredo. Todos nós passamos. Se não passamos por mais de um, né? O que é um degredo? No momento em que a gente está passando, que a Terra está passando, por exemplo,
de uma fase de expiação e provas para a regeneração, alguns não vão conseguir manter essa vibração. Essa frequência vibratória chega tão pesada que eles acabam tendo que vibrar em outros planetas. Aí voltam para planetas primitivos. E vão encarnar em corpos o quê? Corpos bem mais primitivos, animalescos. Então, para um espírito que encarna num corpo desse, que tem a nossa vida aqui nessa sociedade, e depois volta a encarnar num corpo desse, o que parece para o espírito? Que você encarnou num animal. Isso fica presente. E aí cria-se essas ideias. Mas isso não acontece. Nós não encarnamos. Mesmo porque há uma diferença muito grande entre nós e um animal. Lembra que eu numa palestra eu falo, né? É 2%, mas 2% é um monte. É muito. Né? É uma capacidade extraordinária. Imagine nós conseguimos construir uma aeronave espacial. Será que um chimpanzé consegue? Não consegue. Dele para nós tem um caminho violento. Vocês imaginem só. Você não consegue. É porque você está mais perto do chimpanzé. É, exatamente. O engenheiro espacial não consegue fazer broa. Cada um com cada um, né? E esse é o processo. Por isso que não existe esse negócio, tá? Mas a questão do estacionar, sim, esse existe. Né? E acaba acontecendo muito. Pergunta 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Deus pode dar uma chance para nós e tirar as provas, as dores, os sofrimentos nossos aqui, para acelerar o nosso processo de melhoramento? Bom, se eles ou nós tivéssemos sido criados perfeitos, não teria uma coisa chamada merecimento para gozar. Porque assim, gente, a mesma ideia da escola. Você fica imaginando, eu sou professor lá, eu entro na minha turma e digo, olha, o negócio é o seguinte, gente, eu vou dar aula, mas não vou fazer prova. Vai passar todo mundo. Quantos estudariam? 1%, uns 2 da turma pelo menos. O resto só vai querer. Se tirar as provas que a gente tem no caminho, a gente quer saber de se encostar em barranco e dormir o tempo todo. É muito mais fácil, para quê? Por isso que daí você não tem o tal do merecimento. Fica quebrada essa ideia, né? É mais ou menos assim, eu lembro da ideia. Vocês já fizeram um trabalho em grupo em escola? Como é que funciona um trabalho em grupo? E os outros levam nota, né? É exatamente isso, né? Então, é tirar a prova dos outros. Só vai aprender aquele que fez o trabalho. Aquele que não fez o trabalho não vai aprender. Perdeu o tempo de estar lá. Perdeu a reencarnação. Tá entendendo? Essa é a ideia, tá? Perdeu o merecimento para... não teriam, então, o merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária e a sua personalidade. A missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Então, cada um que está aqui tem um grau de perfeição. A mistura desses graus faz com que a gente evolua. E sempre vai ser assim. Por isso que nunca num planeta ou num local vai existir pessoas que estão no mesmo patamar de conhecimento e moral. Nunca. Isso não acontece. Por quê? Para manter a harmonia e o equilíbrio das coisas. Né? É como a gente... Já pensou se você comesse todo dia arroz? Ia ser muito chato. E muito... Então, o que acontece? Você faz uma harmonia dos sabores, para que as coisas... Aí o arroz combina com o feijão, o arroz combina com a carne, as combinações formam novos sabores e novas comidas. E fica mais gostoso você comer, mais alimentação. Essa é a ideia.
Quanto mais conhecimentos cada um contribuir, por isso que a nossa vida é uma vida em sociedade. Vida isolada é perda de tempo, é estacionamento. Quanto mais você se isola, mais você perde oportunidades de ensinar e aprender. Essa é a ideia. Porque senão não estaríamos encarnados. Seria mais fácil nós estar no plano espiritual passeando. A encarnação serve para socialização e distribuição dos nossos conhecimentos. Ok? Perguntas? Bom, provas. Ele fala aqui de provas, né? Deus pode livrar os espíritos das provas, mas o que é provas? Eu tenho que falar um pouquinho já, depois a gente vai falar mais profundamente. Mas o que é provas? Porque nosso planeta é um planeta de provas e expiações, tá? Existem as provas e existem as expiações. Vamos lá, rapidinho, tá? Só para a gente entender, porque as outras perguntas vão se basear nisso aí. O que é uma expiação? Qual a diferença? Como se aplica isso? O que é uma expiação? Vamos lá. Os dois é dor. Os dois não é boa coisa. Você vê que as provas é muito bom. A nossa visão é que é errada em relação a elas, tá? Mas os dois é sofrimento. As duas situações são. Então, se você está encarnado e você tem expiação, você está em sofrimento. Se você está encarnado e tem provas, depende do espírito, é sofrimento também. Depende da visão que o espírito tem sobre ela, né? O que é uma expiação? Expiação é o seguinte. A dor, ela deixa todo mundo parecido, porque não tem ninguém aqui nessa sala, ou nessa cidade, ou nesse planeta, que não passa por perrengue. Todos nós temos nossos problemas. Alguns maiores, alguns menores. Menores e maiores de acordo com a ideia do espírito e o crescimento que ele tem, porque assim é a forma como ele enfrenta o problema. Só que tem um problema na dor, um detalhezinho, que é crucial. Eu só consigo sentir a minha dor. Eu não consigo sentir a dor da Angelita. Está entendendo? Então, eu bato na Angelita de boa. Já bati algumas vezes. Não tem problema, porque não está doendo em mim. Né? Então eu posso bater, tranquilo. Como é que eu vou conseguir sentir a dor da Angelita e aprender que eu tenho que parar de bater nela? Pela expiação. A expiação é o quê? É experimentar o outro lado. Então agora eu nasço como Angelita e a Angelita nasce como Zé. Como homem. E aí lá na infância eles vão brincar e o Zé vai aproveitar quando está bravo, dar uns tapas na Angelita. Está entendendo? Estão entendendo? Eu agora tenho poder, tenho dinheiro, tenho força, eu mando, eu faço executar, eu domino e machuco. Para mim aprender a lidar com o poder, eu preciso encarnar como um subserviente e receber esse mesmo processo. Isso é expiação. E é diferente de karma, que as pessoas confundem karma com expiação. O que é karma? Expiação é um processo de equilíbrio. Ele tem que existir, ele existe naturalmente. Karma é também um processo de equilíbrio, só que o karma não te traz nenhum benefício. O karma é somente uma diminuição do teu ego, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você participou de guerra, aí você matou um monte de gente, você sangrou um monte de pessoas, e isso não é bom. Mas você não tem responsabilidade nenhuma pela dor que você causou, nenhuma. Isso é karma. É você. É o teu caso. Quando você faz isso, você percebe que fez errado. Mas você vai fazer o seguinte, você vai relativizar. Não, mas eu fiz isso porque eu estava defendendo a minha comunidade, ou minha cidade, ou eu estava sobre as ordens de alguém.
que isso é muito natural. Então, você quer retirar a sua culpa. Quando você faz isso, você eleva o teu ego. E você acha que aquilo é uma coisa normal. Normatiza isso. Está entendendo? E aí o que acontece? Em vez de você evoluir, você estaciona no teu ego. O karma é isso. Não é responsabilidade com a Angelita. É comigo. Eu. Estão entendendo? Eu preciso agora vir numa outra vida e talvez ser sangrado para diminuir o meu ego, meu egoísmo. É diferente, bem diferente. Perguntas? Mário, pergunte. Você estava falando, me veio a história do menino Hélio. Sim. Do Rio de Janeiro, né? Esse é karma. Então, foi uma história que foi para TV e tudo, Isso. né? Que ele ficou 7.000 anos, Não. até poder reencarnar 700 anos ou 7.000 anos? Não, 2.000. Ele era um romano, né? Isso. Então, em torno de uns 2.000 anos. Que puxava as pessoas com bigas, né? Exatamente. Daí ele foi puxado pelo táxi, né? Foi puxado por um táxi. Foi... Amarrado no cinto de segurança. Isso, exatamente. E os pais queriam uma explicação, né? E ele mesmo veio e... Porque assim, o que acontece, veja bem, quando você está vibrando, e aí tá, aprender a dor do outro é expiação. Mas a tua vibração, quando você eleva o teu ego, ou eleva uns defeitos seus, você muda a tua vibração. E não mudar a vibração, muda as ondas. E no mudar as ondas, você vai criando uma egrégora ruim. É um desequilíbrio normal do cosmos. E é uma responsabilidade tua. Isso é karma. Você tem que mudar isso aí. Você tem que voltar a vibrar numa condição de igualdade. Diminuir o teu ego. E nessa condição de poder é o que mais acontece isso. Isso vai gerando karma. E eles chamam de a roda do karma, né? Roda de Sansara, que os hindus chamam. Né? É mais ou menos assim, tá? Muito bem. Vamos lá, vamos continuar daqui a pouco. Tá? Expiações, então, tem a ver com passado. Tá? Por exemplo, passado. É o que eu cometi que agora eu estou recompondo com outras pessoas. Para mim aprender a não fazer mais com a Angelita. Tem a ver com o outro. Tá? As provas tem a ver com a relação de futuro. É progresso. Pense na escola. Quando tem uma prova, você, passando pela prova, você já tem direito a participar de outra fase. Porque essa aqui significa que a matéria que você estudou, você aprendeu. A prova é isso. Tem pessoas que vêm para cá com deficiências físicas, mentais, problemas financeiros, e passam sem reclamar de boa. Não é assim? E tem pessoas que têm qualquer tipo de problema e reclamam a vida inteira. Tá? Esse que está reclamando é expiação. Quem está na prova geralmente não é reclamão. Por quê? Porque a expiação é um resgate imposto. Não tem conversa. Você tem que vir para experimentar. E tudo que é imposto não é bom. Já a prova é um desafio muitas vezes escolhido por nós. Por isso que a gente enfrenta com mais vontade. Quer ver um exemplo interessante? Um bandido, um criminoso. Um criminoso que ele cometeu vários delitos e tal, ele é fugitivo da polícia. A polícia pega ele, prende ele não quer ser preso de maneira alguma, ele não admite, ele foge, mata policial, é aquela coisa de filme e tal. Mas tudo bem, prenderam, vai para a penitenciária. É o tipo do preso que se der uma chance ele cai fora, ele já se junta lá dentro de uma gangue, entendeu? É expiação, ele não aceita a prisão. Ele não aceita. Diferente de uma prova. Uma prova, talvez, esse mesmo bandido percebe que ele não consegue mais fazer o mal, chega. E ele se entrega à polícia para poder passar, então, por um tempo na cadeia, cumprir as suas penas
e depois ele sai e volta a viver na sociedade. Quem é que reclama menos? O primeiro ou o segundo? O segundo. Porque ele escolheu. Está entendendo? Ele escolheu. Então ele passa pelas provas com mais tranquilidade. Por isso que às vezes a gente é assim, quando a gente está reclamando demais de alguma coisa, a gente não consegue sair daquilo, é expiação. Vocês já reclamaram de coisas que vocês reclamam, mas vocês não conseguem se movimentar para sair? É expiação. É expiação. Porque a prova a gente aceita ela, naturalmente. Ela vem e a gente aceita. Tá? Então, tem relacionamentos que são prova, tem relacionamentos que são expiação. Não é fácil. Tá? Então, na expiação sempre há rebeldia. Sempre há rebeldia. Né? Enquanto que na prova há aceitação. A prova, então, são obstáculos e testes que impulsionam o espírito para outro estágio de evolução. É um modelo que mostra que você já pode, então, passar para outra fase. Né? A expiação são resultados de faltas cometidas pelos espíritos em vidas anteriores, passado. Porque outra coisa, a gente não evolui por isso aqui, ó. Isso aqui não evolui ninguém. Sofrimento não evolui ninguém. Dor não evolui ninguém. Mas ela te impulsiona a ver diferente a situação dos outros. Não é assim? Sai daquela mesmice, né? Porque quem não tem dor, para quem tem uma vida perfeita, não está nem aí com os outros. Para que ele vai se preocupar com os outros? Ele nunca sentiu dor. Ele nunca sentiu problema financeiro. Ele não tem doença. A família dele é uma família bonita. Né? Não tem problema. Então tem que vir uma dor para sacudir a coisa. Para que ele perceba que ele precisa aumentar o seu nível de amor. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas assim, nós estamos passando por um processo de transição. A expiação é a primeira coisa que vai acabar na Terra. Quem tiver que ter processo de expiação vai ter que ter processos em outros planetas, degredo. É claro, isso aqui não é assim, daqui a uma semana vai acabar a expiação. Nunca. É um processo que aos poucos vai entrando em transformação, né? Devagar. O planeta de provas e expiações, o nome já diz, provas e expiações, existe. Planeta de regeneração, o que é regeneração? O que é a palavra regenerar? Vai melhorar algo. Melhorar algo, né? Reformar algo, né? Que está estragado. É esse processo que faz o planeta de regeneração, é as provas. Estão entendendo? Porque os espíritos que estão aqui, eles aceitam o desafio de melhorar a coisa. E eles partem para melhorar. Quem está em expiação não quer saber se o planeta está indo bem ou não. Quer saber do problema dele, resolver o problema. E está sempre reclamando. Né? Ok? Muito bem, gente. Alguma pergunta disso aí? Isso é só para nós dar... Olha, a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando for falar depois sobre... Quando o Kardec lá na pergunta 200 e alguma coisa, ele pergunta lá se os espíritos escolhem as provas, as expiações, daí a gente vai conversar um pouco mais, tá? Mas é só para dar uma ideia, ok? Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer? Essa nós já lemos, né? Já acabei de voltar, vamos para outra. E o Kardec faz um comentário sobre essa pergunta, ele diz assim... Como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos, claro. Também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general. Por isso que Deus não tira as provas de nós. Né? Porque não tem como Deus, por exemplo, dizer assim, se tirasse as provas de todos vocês aqui, quem é que ele ia escolher para ser o anjo primeiro? É isso que o Kardec está falando. Dentro de um esquema militar, como que eu vou fazer todo mundo general aqui? Só posso fazer alguns, por merecimento.
Por isso que é necessário as provas, para ver se a gente realmente merece evolução. Para ver se geralmente a gente merece ir para Júpiter, né? Para ver se merece ir para lá. Para isso existem as provas aqui. Quando a gente perceber, quando a gente estiver no plano espiritual, e a gente olha para trás e olhar as provas que a gente teve, diz o Emmanuel que as provas é o maior bem que Deus proporcionou aos espíritos. Ele está dizendo, ele está falando de sofrimento. Prova é o maior bem que Deus proporciona aos espíritos. Então quando a gente está lá em cima, ele diz, meu Deus do céu, põe isso aí. E o cara está escrevendo, não, eu quero põe mais. Não, isso não, põe isso, mais isso, mais isso, mais isso. Daí quando a gente chega aqui embaixo, meu Deus do céu. Né? Talvez da lista que nós fizemos lá em cima de 20 provas, talvez nós tenhamos conseguido cumprir 5 bem cumpridas, a gente já está chegando no lucro. Né? É que a gente não tem essa ideia, não consegue ver isso aí. Por que todos os empregados subalternos não são superiores? Claro, porque não tem como você colocar todos eles sem ter o merecimento. Por que todos os alunos não são professores? Ora, entre a vida social e espiritual existe ainda a diferença de que a primeira é limitada, a primeira vida, né, social é limitada. E nem sempre se permite a escalada de todos esses seus degraus numa vida só. Né? Enquanto que a segunda, a vida espiritual, ela é indefinida, ela é infinita. E deixa a cada um possibilidade de se elevar ao posto supremo. Por isso que Jesus disse, né? Sedes perfeitos. Ou seja, a gente vai ser perfeito. E a gente tem muito tempo para isso. Muito tempo. Muitas vidas. Se nós já chegamos aqui, gente, é porque a gente já deu um processo bom de trabalho já, né? 120. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Todos nós aqui passamos pelo mal para chegar ao bem? Ou a gente só foi para o lado do bem, cresceu? É necessário o mal, praticar o mal para entendê-lo? É mais ou menos isso que o Kardec está perguntando aí. Lembra que eu falei o que é o mal semana passada? O mal é o egoísmo. É a ignorância. É a ignorância do bem. Eu faço o mal porque eu ignoro que o bem, que fazer o bem é muito melhor. Isso é fazer o mal. Está relacionado com os egoístas. Não pela fileira do mal, mas pelo da ignorância. Isso todos nós passamos. A gente faz o mal por ignorância. Né? Quando a gente começa a nossa escalada lá no hominídeo, e nós estamos simples e ignorante, ele mesmo fala, né? Simples e ignorante, todos nós não temos consciência ainda exata daquilo que nós temos que fazer. Então é necessário que a gente cometa o erro. Erro e consequência. Erro e consequência. Erro e consequência. E errar é fazer o mal. Isso é errar. Pecado significa isso. Né? É muito nos nossos instintos. Muito nos nossos instintos. Os nossos instintos nos fazem errar naturalmente. Quando a gente segue muitos instintos, há uma tendência de a gente ser mais egoísta. Isso é fazer o mal. Manter-se fazendo o mal. Por isso que Jesus falou, lembra da frase de Jesus na cruz? O que ele disse no final, quando ele está morrendo? Como? Não sabe o que faz. Pai, perdoa-os, eles não sabem o quê? Quem não sabe o que faz é o quê? Ignorante. Está entendendo? Então esse processo da ignorância todos nós passamos. E se Jesus viesse hoje e começasse a agir como ele agia, não duvido nada, você não botava ele numa cruzinha de novo. Está entendendo? E a gente faz isso por... Oi, perdão. Ai. Não porque nós somos maus, porque nós não sabemos ainda. Ai, ai. Falar e tomar água ao mesmo tempo não tem jeito.
Eu acho que nós vamos terminar por aqui. Eu tenho mais algumas perguntas relacionadas a isso aí, mas vai demorar demais. Alguma pergunta até aí, gente? Tá mais ou menos? Estão entendendo? Tá legal. Então vamos fazer a prece. Acabou? Ainda não, vou fazer a prece. Eles querem tomar passe, que eles precisam de nós. Eles podem Ótimo. tomar passe, né? Pode chegar. Pode sentar lá. Antes de eu fazer a prece, só queria comunicar a vocês que semana que vem eu tenho uma palestra em Monte Castelo. Eles faziam lá na sexta-feira. Então eu tinha marcado a palestra e agora eles mudaram a data para as quintas. Então eu tenho que fazer essa porque está marcado lá. Mas a partir daí eu já não vou mais marcar lá na quinta porque bate junto com o estudo daqui, né? Tá bom? Então semana que vem a gente não tem palestra, não tem estudo. Tá bom? Mas eu vou botar no grupo para todo mundo. Então vamos fechar nossos olhos e vamos nesse momento agradecer a oportunidade que tivemos de estar aqui. De estar aprendendo, refletindo sobre o nosso processo evolutivo, sobre a nossa condição atual e sobre as manifestações que a espiritualidade nos carrega, nos impulsionando sempre para a frente. Agradecemos a providência divina por nos conduzir até esse momento em que estamos hoje. Agradecemos também a espiritualidade da casa que nos recebeu aqui, que preparou esse ambiente, que descarregou todos os seus fluidos para melhorar a nossa saúde, o nosso estado psíquico, o nosso momento de contato com os espíritos da casa. Agradecer aos nossos guias, mentores que estavam conosco aqui. E, no geral, agradecer a todos aqueles que contribuem com o nosso estudo da quinta-feira. Em nome de Jesus e em nome de todos os espíritos que colaboram para a evolução daqueles que aqui habitam, nós fechamos o estudo de hoje. Que assim seja. Então vamos ao passe.